Amém? Então convido você a trazer, você que trouxe a sua Bíblia, abrir o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35, uma mensagem conhecida. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41. Amém? Que vai dizer assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse: por que está tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Coloque sua Bíblia na cadeira aberta, curve sua cabeça. Vamos por mais uma vez orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos revele aquilo que Deus ele tem para a sua igreja nesta noite. Pai, por mais uma vez estamos aqui, Senhor, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Porque o que seríamos de nós sem a tua misericórdia, Deus? O que seríamos de nós sem o teu amor, sem o teu carinho, sem o teu cuidado? Mas nesse momento agora, juntamente com a tua igreja, Senhor, uma igreja espiritual, te pedimos perdão nesse momento agora, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa soltar cada coração aqui, ó Pai, porque o Senhor sabe como está cada coração aqui. Eu consigo ver aquilo que está fora, Pai, mas o Senhor sabe de cada coração aqui. E por isso eu te peço, pelo intermédio do teu Espírito Santo, que através da tua palavra, Senhor, que corações que entraram aqui tristes, magoados, ó Pai, ao ponto de querer desistir, Senhor, que pelo intermédio da tua palavra, que hoje eles possam sair daqui, Senhor, saltitando na tua presença. Por isso eu te peço, por intermédio da tua palavra, fale conosco, nos aviva, traz, Senhor, a clareza da tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que toda sede espiritual, que tudo que vem roubar a tua palavra, que tudo que vem tentar, Senhor, distrair o teu povo, todo o cansaço, toda a fadiga espiritual, Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, coloca anjos, Senhor, ao lado de cada vida que aqui está, Senhor, que já não seja mais eu nem a minha voz, mas o teu Espírito Santo a falar por mim, para a tua igreja, e que teus filhos nesta noite, ó Pai, possam sair daqui alegres e felizes, para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém e amém. Tome os seus assentos. Irmãos, assim como eu falei no início,
estamos aqui diante de uma mensagem conhecida que vai falar sobre a tempestade que Jesus ele acalma. Jesus ele está vindo de uma sequência, de uma narrativa de parábolas. Jesus ele se achega ali ao mar da Galileia, entra em um barco e começa a ensinar a multidão a sua palavra. Porque assim como eu já disse em cima desse altar, Jesus ele veio para ensinar o povo, para trazer a clareza da sua palavra para o povo, porque ele disse que ele era a luz. Então ele veio trazer a clareza para o povo. Como isso? Através da sua palavra. Então Jesus ele está vindo de uma sequência, de uma narrativa de 4 parábolas. A primeira parábola que nós vemos aqui, Jesus falando da parábola do semeador. A segunda parábola que Jesus fala é da candeia. A terceira parábola também fala da parábola da semente e depois do grão de mostarda. Então Jesus está ensinando aquele povo. E a Bíblia diz aqui, nos mostra que Jesus ele ensina o dia todinho. E quando chega no final do dia, a Bíblia fala para mim e para você que Jesus ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. Vai olhar para os seus discípulos e vai falar: passem para o outro lado. Vamos para o outro lado. Os discípulos então despedem aquela multidão, despedem aqueles que ouviram Jesus o dia inteiro. E a Bíblia diz que eles entram no barco, sem questionar nada. A Bíblia não fala que eles questionam. Eles entram no barco, eles obedecem aquilo que Jesus fala. E a Bíblia diz que quando eles estão ali no meio do mar, se levanta-se uma grande tempestade contra o barco a qual eles estavam. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Pescadores experientes, homens que conheciam muito bem o mar da Galileia. Só que agora eles estão com medo da tempestade que se levanta, e Jesus está tranquilo, Jesus está dormindo, Jesus está descansando, porque assim como eu disse, Jesus pregou o dia todinho, está cansado, porque Jesus ele veio como forma humana, e aqui Marcos nos mostra isso, o cansaço físico de Jesus. Então os discípulos estão apavorados, estão com medo, só que Jesus está dormindo, e aí eles acordam Jesus para acudir eles, para salvar eles daquela grande tempestade que tinha se levantado. Isso é apenas um resumo da mensagem que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Isso é apenas um resumo do que eu quero falar para a igreja nesta noite. Jesus ensinou o dia todinho e os discípulos ouviram tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Os discípulos ouviram os ensinamentos da palavra, os ensinamentos das parábolas, só que agora Jesus vai colocar eles em prática. Porque uma coisa que eu entendo, que discípulo que é discípulo, ele não pode apenas ficar em palavras, mas ele tem que praticar aquilo que ele ouve, aquilo que ele fala. Porque o livro de Tiago é muito claro, porque a fé sem obras, ela é morta, e as obras sem fé é morta também. Então Jesus agora vai colocar esses homens em prática. Jesus pede para que eles entrem no barco. Só que esse barco a qual eles vão entrar, eles não estão entrando sozinhos. E o tema da mensagem que está escrito na minha Bíblia é: Jesus acalma uma tempestade. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Jesus não deixa os discípulos passar no meio da tempestade sozinho, não. Jesus vai colocar eles à prova, mas porém Jesus também vai estar com eles. Isso é muito interessante. E a Bíblia diz que eles entram no barco, e ali quando eles entram no barco, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade no meio daquele mar. Só que me chama muita atenção aqui também é que eles, em volta deles tinha outros barquinhos, tinha outros barcos.
E por que só se levantou a tempestade no barco que estavam os discípulos? Por que a tempestade só veio sobre o barco dos discípulos? Sendo que tinha outros barcos no mesmo mar. Uma coisa que eu entendo, que tem hora que eu até me pergunto: Senhor, por que eu passo por tudo isso e o meu vizinho que é ímpio, ele não passa por esses problemas? Porque tem hora que a gente faz essa pergunta: por que eu estou passando por isso, Senhor? Aí você olha no teu lado, está o seu vizinho sendo abençoado, o seu vizinho sendo próspero, o seu vizinho andando com um carro bom, o seu vizinho tendo uma casa boa, e você olha e fala: Senhor, mas eu estou te servindo, eu estou te seguindo, e por que eu estou passando por tudo isso? Eu entendi que o barco que tem Jesus não fica privado de passar por algumas aflições, porque o próprio Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33, a parte B do versículo, que no mundo nós ia passar por aflições, mas ele conclui dizendo: mas eu venci o mundo. Então entenda uma coisa: não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou a igreja, que eu estou privado de passar por alguns problemas, por algumas dificuldades. Eu fiquei me perguntando por que a tempestade só se levantou contra o barco que estavam os discípulos. Porque no verso de número 36 vai dizer: eles, deixando a multidão, o levaram consigo, que Jesus entrou no barco com eles, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. A Bíblia não menciona que a tempestade se levantou contra esses outros barcos. A Bíblia mostra para mim e para você que se levantou no barco que estava Jesus, no barco que estavam os discípulos, porque Jesus queria colocar esses homens à prova agora. Porque uma coisa é eu ouvir a palavra, outra coisa é eu colocar em prática aquilo que eu ouvi. Jesus estava querendo ensinar para esses homens que ainda que a tempestade fosse grande, ainda que a tempestade se levantasse, Jesus estava no barco, Jesus estava no controle. E aqui Jesus então vai testar a fé desses homens. Deixa eu te perguntar: qual tempestade que você tem enfrentado que tem te deixado paralisado? Qual tempestade que você tem enfrentado que tem te deixado com medo? Qual tempestade que você tem enfrentado que você tem olhado e tem falado: Senhor, não vou conseguir? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está no controle. Aleluia. Jesus está no barco. Porque a Bíblia é clara. Enquanto os discípulos estavam desesperados, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Tem muita gente preocupada, tem muita gente com medo. Só que, deixa eu te falar uma coisa: essa luta, essa tempestade que se levantou, eu quero te dizer algo aqui nesta noite, ela não é maior do que o Deus que você serve. Essa luta que se levantou na tua casa, no meio da tua família, no meio do teu casamento, no meio da tua parentela, ela não é maior do que Jesus. Porque o Evangelho de João vai dizer que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Então eu tenho que entender que a tempestade que vem sobre a minha vida não é maior do que o Deus que eu sirvo, não é maior do que o Deus que eu proclamo. Jesus entra no barco com eles, Jesus dá uma ordem, atravessa o mar. Isso é interessante, porque se Jesus falou atravessa o mar, ei, deixa eu te falar algo: pode se levantar a tempestade que for, pode vir problema que for, pode vir dificuldade que for, ainda que você passe chorando, ainda que você passe clamando, mas entenda, você vai ter que chegar do outro lado, porque foi Jesus que deu a ordem. É isso que nós temos que entender. Jesus falou: passe para o outro lado. Então, se Jesus falou: passe para o outro lado, a tempestade não poderia parar o barco dos discípulos. Entenda uma coisa: essa tempestade, ela não pode parar o plano, o projeto, o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Porque se Ele deu uma ordem dizendo: passe para o outro lado, do outro lado eu vou chegar.
não importa o problema, a dificuldade, não importa o tamanho da tentação que veio sobre a minha vida, eu tenho uma palavra decretada sobre a minha casa, sobre a minha família, que eu vou chegar no outro lado. Isso é interessante. Eu vou chegar no outro lado. Eu vou chegar. Porque aqui no versículo de número 35 vai dizer: e naquele dia, já sendo tarde. Tarde para quem? Aqui já era tarde para os discípulos. Não era tarde para Jesus. Talvez você tenha passado por algumas dificuldades, alguns problemas que você tem falado: Senhor, até quando? Eu não aguento mais viver nessa situação, até quando? Talvez como Marta e Maria olhando para Jesus e dizendo: Senhor, o Senhor chegou tarde porque Lázaro já morreu. Só que entenda uma coisa: Ele é o dono do tempo. Aleluia! Ele nunca se atrasa. Era tarde para os discípulos, mas para Jesus estava tudo sob controle. Talvez você tenha falado: Senhor, até quando? Só que Jesus está dizendo para mim e para você: está tudo sob o meu controle. Eu não perdi a direção ainda, porque aquilo que é impossível para você não é impossível para mim. Glória! Naquele dia já era tarde, mas Jesus deu uma ordem: passe. Passe para o outro lado. Eu entendo aqui que Jesus ele tinha dois propósitos. O primeiro era forjar o caráter dos discípulos. Segundo, libertar um homem que estava do outro lado endemoniado, o endemoniado de Gadara. Porque Jesus não faz nada sem propósito. Tudo que Jesus faz na minha e na sua vida tem um propósito. E nós precisamos entender isso. E assim como eu falei, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu estou servindo Jesus, que eu estou privado de passar algumas dificuldades na vida. Porque se nós olharmos para dentro da palavra do Senhor, para os mártires da igreja, todos os homens, todas as mulheres passaram por problemas. Será que nós somos melhores do que esses homens, melhores do que essas mulheres, que nós não vamos passar por nenhuma dificuldade? Estamos enganados. Porque homens e mulheres que verdadeiramente são discípulos vão ter que passar pelo campo de batalha. Porque Paulo ele é bem claro no livro de Efésios: nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus. Quando Paulo fala para mim se revestir de toda a armadura de Deus, ele está querendo dizer: vocês vão passar pelo campo de batalha. Só que uma coisa que Paulo também fala: estejam preparados para passar pelo dia mau. Quem está preparado para passar pelo dia mau? Para os discípulos ia ser mais um dia normal. Para os discípulos ia ser mais um dia qualquer. Eles iam ouvir Jesus ensinar, eles iam ouvir Jesus curar, eles iam ver tudo isso. Ia ser mais um dia normal. Mas nos planos e nos propósitos de Jesus não ia ser um dia normal. Porque tem hora que Jesus ele vai ter que nos sacudir para tirar a gente do comodismo. Aleluia! Os discípulos estavam no comodismo. E tem tempestade que vem na nossa vida, não é porque nós estamos em pecado, é porque muitas das vezes nós estamos no comodismo. E tem hora que Jesus ele tem que dar uma chacoalhada na videira. Tem hora que Jesus ele tem que colocar a gente na prova, para que eu e você desperte. Ninguém quer falar isso mais dentro da igreja, mas as igrejas estão dormindo. Infelizmente estamos passando por uma frieza espiritual, porque já não se fala mais do céu, já não se fala mais do inferno, já não se fala mais da cruz. Estamos vivendo
só vem a mim. Só que tem hora que Jesus vai nos colocar no meio da tempestade para nos chacoalhar, para nos despertar. Tem hora que nós vamos ser provados, porque o próprio Jesus vai olhar para eles e vai dizer: cadê a fé de vocês? Cadê a fé que eu falei para vocês da parábola do grande mostarda? Cadê essa fé? Ela pode ser pequena, mas cadê ela? Porque falar que eu tenho fé quando tudo vai bem é muito fácil, irmãos. Falar que eu tenho fé quando não está me faltando nada, que a minha família está bem, minhas contas estão pagas, isso é fácil, eu tenho fé. Agora eu quero ver eu falar que eu tenho fé quando eu abrir o meu armário e não tem nada para comer. Quero ver eu falar que eu tenho fé quando meu filho me pedir algo e eu não tenho nada para comprar para ele. Isso é fé. Fé não é aquilo que eu vejo, mas é naquilo que eu creio. Que ainda que falte hoje, amanhã eu creio que ele vai suprir. Isso é fé. Louvado seja o teu nome. Esses homens passaram por uma grande tempestade e a fé deles subiu. A fé subiu. Cadê a fé? Cadê aquilo que pregamos? Cadê aquilo que louvamos? Mas é necessário, foi necessário eles passar por tudo isso, porque eles saíram de lá com uma experiência a qual eles nunca tinham vivido na vida. Eles nunca tinham passado por aquilo que eles passaram. Jesus marcou a vida desses homens. Jesus marcou a vida deles de uma tal maneira que eles ficaram admirados com tudo aquilo que Jesus fez. E vai ter hora na nossa vida que Jesus vai nos marcar com situações que nós vamos ter que enfrentar, com situações que nós vamos ter que passar. Mas eu repito para você, você não vai passar sozinho. Você não vai enfrentar essa luta sozinho. Faça como esses homens fizeram. Eles colocaram Jesus no barco. Não tire Jesus do seu barco. Não se garanta no seu autoconhecimento, porque eles eram homens experientes. Eles poderiam ter deixado Jesus ter atravessado sozinho, mas não. Eles colocaram Jesus no barco. Nós precisamos entender que muitas das vezes o nosso conhecimento ele não é suficiente se Jesus não estiver nele. Nós precisamos entender que a nossa alta confiança tem que estar posta em Jesus. Qual é o tamanho da tempestade que você tem enfrentado? É no teu casamento? É no teu trabalho? É com teus filhos? Deixa eu te dizer algo aqui. Suporta isso. Glória. Talvez eu falando para você é fácil, para quem está de fora falar suporta, mas quem está dentro primeiro é difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: suporta. Porque Tiago vai dizer no seu capítulo 1, verso de número 12: bem-aventurado aquele que suporta as provações. No final disso tudo você vai ter a coroa da vida, você vai ter a salvação. Então suporta. Porque é uma palavra liberada sobre a minha e sobre a tua vida.
Você vai chegar do outro lado, queira Satanás ou não, queira tempestade ou não. Jesus falou: passe para o outro lado. Então, se Ele falou, você vai alcançar aquilo que Ele determinou sobre a tua vida. Palavra nenhuma vai te parar, homem nenhum vai te parar, tempestade nenhuma vai te parar. Oh, aleluia! Glória! Não vai te parar. Eu creio, Deus, eu creio. Essa luta, essa provação, Eu creio, Senhor. ela está trazendo crescimento para a tua vida. Aleluia! Ninguém cresce quando tudo vai bem. É necessário passar por algumas provações na vida. Esses homens precisariam criar maturidade. E o que tem faltado nas igrejas hoje são maturidade. Infelizmente, por qualquer coisa as pessoas estão querendo sair da igreja. Por qualquer coisa as pessoas estão querendo abandonar os seus cargos, os seus ministérios. Por qualquer coisa as pessoas já não querem mais vir à igreja. Porque como não é chamada do líder, como uma bronca do pastor, não quero mais servir. Só que nós temos que entender: quem nos chamou não foi o homem, quem nos chamou foi Deus. E você vai parar por quê? Porque fulano está falando mal? Porque fulano está te criticando? Porque o teu líder te deu uma bronca? Você vai parar por conta disso? Deixa ele te dar uma bronca, deixa ele te corrigir. Você está criando estrutura, você está criando maturidade, você está criando raiz. Porque assim como diz a parábola do grão de mostarda, a mostarda é pequenininha a semente, mas quando cresce, vira uma das maiores hortaliças. A Bíblia diz como? Criando raiz. Aleluia! Crie raiz. Crie raiz. Crie raiz. Só que tem provações que a gente enfrenta por falta de obediência. Jesus deu uma ordem para esses homens: passam, entram no barco e passam para o outro lado. Só que tem hora que a gente não quer fazer como Jesus fala, como a palavra nos ensina. Aí começa a se levantar as tempestades, as lutas, provações. Muitas das vezes não sabemos como fazer. Só que mesmo sendo, muitas das vezes, desobediente, Jesus ainda continua no nosso barco. Amém. Jesus ainda continua no controle. Eu creio. A palavra diz que Jesus ele estava na polpa, na parte de trás do barco. O que o Espírito Santo falou comigo? Quando as tempestades vêm, Jesus muitas das vezes está na nossa retaguarda, nos cobrindo, nos guardando. Tem hora que a tempestade vem, Jesus está ali nos cobrindo, nos guardando. E muitas das vezes o silêncio de Jesus para as nossas vidas serve mais do que muitas palavras. Jesus estava descansando, estava dormindo enquanto eles estavam preocupados, enquanto eles estavam apavorados, enquanto eles estavam com medo. Enquanto Jesus dormia, eles estavam ali atemorizados com tudo aquilo. Só que Jesus estava ali no controle de tudo. Aleluia! Jesus ele não perde o controle de nada. Aleluia!
Qual o tamanho da tempestade que você tem enfrentado? Como está a tua fé hoje? Como está a tua fé hoje? Será que essa tempestade que você tem enfrentado, ela te paralisou? Será que esse problema que você tem enfrentado hoje, ele está deixando de verdadeiramente você viver o sobrenatural do Senhor? Pare de olhar para esse problema hoje. Pare de olhar para esse problema hoje. Comece a enxergar o tamanho do Deus que você serve. Comece a meditar na palavra e ver os prodígios e maravilhas que Deus fez. Que você vai olhar e vai entender que esse problema que você está passando é pequeno. Porque muitas das vezes nós somos egoístas, dizendo que achamos que o nosso problema é maior do que o problema do nosso irmão. Muitas das vezes nós somos egoístas, dizendo que o nosso problema sempre é maior do que o de fulano. Só que quando Deus ele abre a nossa visão, nosso entendimento, nós vamos ver que o nosso problema, perto de alguns problemas, é pequeno. É verdade. Glória a Deus. É pequeno. Eu cheguei a essa conclusão quando meu pai ficou um mês internado. Que eu olhava aquelas pessoas em cima de uma cama de hospital, dependendo de outra para ser cuidado, para comer, para se alimentar, para beber. Eu entendi que o meu problema não era nada. Eu passei a entender que já não era mais problema, mas era coisa da minha cabeça. Porque tem hora que Jesus vai nos levar em lugares para entender que isso que estamos passando e enfrentando, isso não é problema. Isso se chama milagre. Isso é Deus preparando para mim e para você aquilo que Ele tem para nós do outro lado. E trazendo para o mundo espiritual, qual é o outro lado? A nova Jerusalém que nos aguarde. A nova Jerusalém que está nos aguardando. Como diz o Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1, que Jesus ele foi preparar a morada, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Ele vai voltar à igreja. Então pare de focar nesse problema. Volte novamente a ter visões. Amém. Oh, glória. Mas visões de águia. Oh, glória. Pare de ficar dando desculpa para exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque enquanto você fica dando desculpa, a tempestade só aumenta. Mas faça como os discípulos fez. Eles fizeram. Clame. Clame. Chame por Jesus. Coloque Ele no centro. Porque tudo vai dar certo. Eu creio. Em nome de Tudo Jesus. vai terminar bem. Amém. Porque a Bíblia termina concluindo. Eles chegaram do outro lado. Glória. Aleluia. E viveram outra experiência com Jesus. Aleluia.
está chamando a igreja nesta noite a viver novas experiências. Aleluia. Mas uma coisa que Ele chama a minha e a sua atenção é: precisamos obedecer mais. O que tem faltado nas igrejas são obediência. Tem faltado obediência no meio da igreja. Por isso que a igreja parou de viver aquilo que Jesus tem para a sua igreja, um propósito. Mas nesta noite Jesus nos chama a obedecer a sua palavra, Oh, glória. para viver novas experiências. Aleluia. Deus, Ele não quer que você continue da mesma forma. Deus, Ele não quer que você continue do mesmo jeito. Não, Ele quer que você viva novas experiências. Eu te convido nesta noite a baixar a sua cabeça, começar a refletir sobre as tempestades que têm se levantado sobre a sua vida. Aleluia. Quero te convidar a refletir. A qual nível espiritual da sua vida você quer chegar? Jesus, Ele está chamando a nossa atenção nesta noite. Ele quer levar a sua igreja a níveis mais profundos. Essa tempestade que você está passando não é à toa, não é por acaso, não. Você vai criar maturidade, você vai crescer. Você vai passar por ela, porque é uma promessa sobre a minha, sobre a sua vida. Você vai chegar onde Jesus falou que você vai chegar. Jesus, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Glória. Ele está no controle, Ele está na direção. Ei, deixa eu te falar algo, não se desespere, Ele está no controle. Aleluia. Talvez você saiu da sua casa hoje com uma preocupação. Deixa eu te dizer algo, Ele está no controle. Aleluia. Ei, isso não vai te parar. Pelo contrário, isso vai te fortalecer. Isso vai criar em você estrutura. Está grande o mar, está grande o vento, mas Ele está no controle. Glória. Porque Ele tem o domínio de tudo. Ele está no controle de tudo isso que você tem enfrentado, que você tem passado. Assim como eu falei, o silêncio de Deus muitas vezes vale muito do que 1000 palavras. E assim para esses discípulos, já era tarde, mas para Deus não. Talvez você tenha achado que acabou. Deixa eu te falar algo. Isso é só o início. Você ainda vai viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Você ainda vai viver coisas que você não imaginava viver. Aleluia. Você vai viver experiências com Deus que você nunca imaginou viver. Só obedeça. Só obedeça. Talvez a tua fé tenha sido pequena e você já não está mais crendo.
vai brotar. Essa semente vai brotar e você vai dar frutos. Essa fé pequena, como um grão de mostarda, ela vai gerar frutos. Você e tua casa vai viver o sobrenatural do Senhor. Eu não estou falando de viver o sobrenatural de fartura, não, mas o sobrenatural no mundo espiritual. Porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te tirar desse comodismo. Quanto tempo que você já não busca mais a presença dEle? Há quanto tempo que você não entra naquele quarto e se derrama na presença dEle? Há quanto tempo que você não chama Ele mais de Pai? Essas lutas, essas provações, Ele quer te levar em níveis. Isso não é para te matar, não é para te parar, não. Isso é para criar estrutura no meio da sua família, no teu relacionamento, no teu casamento. Tudo isso que está acontecendo não é por acaso. Tem um propósito. Esse propósito vai se cumprir. Esse propósito ele vai se cumprir. Porque há uma palavra liberada sobre a minha, sobre a sua vida. Que você vai chegar. Porque Ele está contigo nesse barco. Quero que você se coloque de pé. Eu quero que a igreja dê as mãos. Dê as mãos. Pode fechar os corredores, pode fechar. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, que você está de vontade com ela. Você vai orar por ela agora. Você não vai pedir nada por você, você vai orar por ela. Porque assim como eu falei muitas vezes, nós somos egoístas, achando que o nosso problema é maior do que o problema do nosso irmão. Só que a sua oração vai ser: Senhor, sustenta. Senhor, suporta. Senhor, dê forças. Eu quero ver a igreja orando. Eu quero ver a igreja orando. Ore pela vida dessa pessoa que está do seu lado. Ela está precisando da sua oração e pela vida você não sabe. Clame pela vida dele, clame. Peça para que o Espírito Santo renove. Peça para que o Espírito Santo traga um avivamento sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre o casamento, sobre os filhos. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus reverteu a situação de Jó. Ore, clame, igreja. Clame. Peça para que Deus
Ti, Senhor, que nós devemos confiar em Ti, ó Pai. E sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que o Senhor não perdeu a direção e nenhum controle, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus.